Boa noite, meus alunos. Eu estou aqui dando continuidade ao nosso curso de filosofia que havia sido iniciado e eu estava discutindo com vocês naquele momento exatamente a origem da filosofia e suas grandes questões. A questão inicial da filosofia é uma questão colocada, pelos primeiros filósofos que são da cidade de Mileto, entre os quais Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Esses três primeiros filósofos foram chamados por Aristóteles de fisiólogos, não é? Isso porque a grande discussão deles é sobre a física. Então, eles receberam uma influência, com certeza, dos pensadores que viviam na Ásia Menor, perto da Ásia Menor, melhor dizendo, e a Lídia, a Pérsia e também a própria Babilônia. No entanto, o que eles fazem é uma coisa inédita, que é considerado um milagre grego. Por quê? Porque eles conseguem dar uma logicidade, à própria realidade. Eles criam uma lógica para explicar a realidade. Então, a grande questão que se abre é do que as coisas são feitas. E aí eles vão tentar responder, Para os gregos, ou no pensamento grego, a questão é posta como o que é o arqué, O arqué significa o mais antigo, aquilo que está no princípio de todas as coisas. O arqué é o princípio de todas as coisas. Então, o primeiro filósofo a discutir sobre o arqué é Tales de Mileto, Tales de Mileto viveu por volta de 600 anos antes de Cristo, uma longa data. E ele explicava que todas as coisas pertencem a uma unidade, só há um princípio gerador da realidade material. Esse princípio para ele era a água. E a água não é entendida por ele como um fluido, uma coisa líquida, não é isso. A água é entendida por ele como uma partícula, um princípio, uma pequena unidade invisível. E aí ele vai dizer que todas as coisas são povoadas por deuses. Significa também entender que eles não conseguiram superar aquele princípio mítico que estava presente na realidade cotidiana de todos eles, Apesar de fazerem parte de uma escola, que é a primeira escola, chamada Escola Jônica, eles ainda eram influenciados pela impressão de que a água era divina, por exemplo, no caso do Tales. Mas Tales vai, então, abrir essa escola no sentido de outras pessoas conseguirem discutir com ele. E ele até provocava os seus discípulos para que respondessem à questão do uno, a questão do que as coisas são feitas. Então, é aí que ocorre a passagem do mito ao logos. Logos é uma linguagem racional. Então, Tales de Mileto vai ter como sucessor Anaximandro de Mileto também. Anaximandro é uma espécie de intelectual altamente elevado. A sua compreensão da realidade não é uma compreensão tomando como referência os elementos da natureza. Ele diz que tudo é feito de um princípio infinito, ao qual ele chama de apeiron, porque apeiron significa infinito em grego. E apeiron seria a menor partícula de todas as coisas. Tudo que existe na compreensão de Anaximandro está vinculada à ideia de um princípio único. Então, ele vai dizer também que as coisas estão se encontrando e se afastando. Então, o que nós temos de fato desses filósofos são pequenos fragmentos. E eles deixaram para a posteridade obras escritas com um único nome,
que é muito curioso, que é a physis, isto é, a natureza. Então, esses fragmentos desapareceram e nós temos notícias sobre eles a partir do filósofo Aristóteles, por exemplo, e de outros comentadores que tiveram acesso às obras inteiras, porque os fragmentos são assim minúsculos, eles são assim resíduos mesmo de tudo aquilo que havia sido dito e escrito. Então, a gente vai ver, né, que o Aristóteles se impressiona muito, sobretudo com o Anaximandro, né? Porque ele se recusa a identificar a matéria básica constitutiva do universo como sendo um elemento da matéria, né? Então, como havia feito o Tales de Mileto, que era o seu mestre, né? E, portanto, companheiro de existência, de convivência. O que significa mesmo o áperon, né? Ele sugere que a matéria poderia ser transmutada em outras coisas, né? E aí ele vai também influenciar o pensamento de um discípulo dele chamado Anaxímenes. Mas o Anaxímenes retoma exatamente o mesmo raciocínio que era o do Tales. O Anaxímenes busca na própria natureza o elemento primordial, o arqué. Ele vai dizer que o elemento primordial do qual todas as coisas surgiram, né, é, na realidade, o ar, contraditando assim o Anaximandro. Mas o Anaximandro ainda vai dizer que as mudanças que ocorriam necessitavam sempre da presença de seus opostos, como o frio, o quente, o verão, o inverno, a juventude e a velhice. E essas mudanças só poderiam continuar se os seus opostos estivessem presentes. Então, Anaximandro realmente, né, ele assombra os filósofos que vieram depois dele, porque ele vai dizer sobre essas coisas, e é uma visão de mundo, né, uma visão de realidade física muito, mas muito abstrata, diferente do que vai se suceder posteriormente. Então ele vai dizer, parece haver algo autenticamente, né, no mundo, e ele se recusa, sobretudo, né, a aceitar os mitos gregos, porque os gregos tinham uma visão antropomórfica da realidade. O que significa isso? Significa que para os gregos os deuses eram iguaizinhos aos seres humanos, e essa é a grande recusa do Anaximandro e também dos outros pensadores que virão depois dele, né? Mas isso não significa que a mitologia tenha desaparecido por completo. Não, ela não desaparece. Ela fica, ela é permanente e ela vai dar, né, até alguns subsídios, porque os princípios que eles defendiam eram princípios considerados divinos, como eu já disse antes. Então, o pensamento de Anaximandro também tem um elemento voltado, né, assim como dos outros, à questão da cosmologia, né, sobre o mundo dos animais, enfim, um pensamento abstrato, né, e que parece assim diferir do Tales mesmo de Mileto. O que o pensamento de Anaximandro traz de novidade é uma forma abstrata, como eu já disse, né? E engenhoso também, porque ele vai tentar explicitar, né, as questões que não eram pertinentes para o seu tempo, isto é, elas não eram razoáveis, né? E a filosofia vai nascer desses debates, desses encontros entre filósofos. O discípulo, então, de Anaximandro, que é o Anaxímenes, ele se reporta, né, ao princípio primeiro de todas as coisas, como sendo um elemento da natureza, isto é, o ar. E para ele, né,
o ar era também o constitutivo da alma. Então, a alma era entendida como ar. E ele diz que o fato da alma ser ar, sopro, né, é o que nos mantém íntegros e nos controla. O que quer que fosse, a alma era para os gregos o princípio da vida. Né? O ar, ou a própria respiração, eram indicações claras da vida. Daí a conexão que eles fazem entre alma e ar. Vamos falar um pouquinho, né, que a filosofia migrou, né, de Mileto para outras regiões. Não se sabe muito bem o que aconteceu, mas as duas figuras principais que aparecem ainda na escola jônica são os filósofos Heráclito de Samos, ele já não mora mais em Mileto, e Empédocles, que também não mora mais em Mileto. Depois que a filosofia muda, né, de direção, ela sai da Ásia Menor, ela vai se desenvolver principalmente na Magna Grécia. A Magna Grécia é a Itália, sobretudo o sul da Grécia é um berço, né, da formação de pensadores conhecidos como pitagóricos. Então, Heráclito de Éfeso é uma figura única, é uma figura icônica, como a gente poderia dizer. Por quê? Porque o Heráclito, na realidade, apesar de pertencer à escola jônica, não é? E ser contemporâneo da escola eleática, ele é o opositor do pensamento de Parmênides, que é uma figura extremamente importante da chamada escola eleática. Mas voltando ao Heráclito, o Heráclito ele tem um pensamento assim único, né? Porque para ele as coisas não podem ser apreendidas pela inteligência, porque o ser não se apresenta fixo em nenhum lugar. Para ele, o ser está em constante movimento. Daí ele dizer que a realidade é constituída de devir, que é vir a ser. Então, o devir para Heráclito corresponde, não é, às chamas do fogo. E, portanto, para ele, né, todas as coisas estão em constante mudança. Nada é fixo, nada permanece. E aí ele chega a dizer mesmo, né, que tudo flui, tudo vai, tudo muda. Nada permanece como era em segundo algum. Então, ele supõe a realidade como um grande espiral, né, que vai evoluindo em movimento. Daí a frase conhecida dele: ninguém pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque o rio, né, já mudou as suas águas e aquele que voltar ao rio para banhar-se não será mais o mesmo. Então, essa figura vai dar elementos para que Parmênides, que pensa exatamente o oposto dele, se confronte, né? Então, esses dois personagens, essas duas figuras, estarão em debate no pensamento dos autores que o sucedem. Para alguns, Heráclito, né, inaugura, inclusive, a dialética, porque esse movimento é um movimento de totalidade e um movimento, não é, que nunca se fixa, está sempre em contradição. O Parmênides, da escola eleática, vai dizer que todas as coisas pertencem a uma grande esfera, a qual ele chama esfera do ser. Ou seja, tudo que existe estaria dentro de uma grande esfera, atrás da qual ou ao lado da qual nada poderia haver. A esfera
abarcaria todas as coisas. Assim, Parmênides afirma o oposto do Heráclito, porque na esfera está o ser. E esse ser nunca muda na sua concepção. Ele é estático, ele é pleno, ele é absoluto. Então, nesse debate histórico, né, da filosofia grega, nós entendemos que é mais difícil compreender Parmênides na realidade, não é? Porque a ciência moderna vai comprovar exatamente aquilo que Heráclito está falando, né? Heráclito foi chamado de um obscuro. Ele era uma pessoa notável, mas assim, um ermitão, né? Alguém que ficava fora da circulação, não queria contato, e ele é alguém que não precisa de muita coisa para sobreviver. Ele tem uma vida muito modesta e muito assim voltado mesmo só para as suas reflexões. Muito bem, a escola pitagórica, né, que é uma escola cuja figura principal é Pitágoras de Samos. Pitágoras não tem assim, ele dá o nome às escolas, mas ninguém confirma a sua existência física, né? Então, o pitagorismo, na realidade, é um movimento que sai da esfera da física para abstrair, para entrar na esfera da matemática, da geometria e juntar essas duas formas de conhecimento. Porque o pensamento pitagórico tem como fundamento o número, não é? E esses números também são concebidos como seres divinos, a tal ponto que Pitágoras e os seus correspondentes e os filósofos das escolas correspondentes ao pitagorismo dizem que a soma do número 1, 2, 3 e 4 dá um número divino, que é o 10. E o 10 é representado como uma pontuação na qual, né, aparece um triângulo, que é uma figura geométrica. Então, o Pitágoras também cria uma concepção religiosa fundamentada no orfismo, segundo a qual todas as coisas retornam para o mundo da morte e depois retornam para o mundo da vida novamente. Cada ser já experimentou a vida de alguma maneira. E a isso se dá o nome de metempsicose. A metempsicose significa a transmigração das almas. Então, há uma história muito interessante a respeito da metempsicose. A metempsicose inaugura, né, um rito segundo a qual as pessoas acreditam na reencarnação. Isto é, que tudo volta novamente a se repetir, não é? Na nossa cultura existe um emblemático conceito de déjà vu, né? Muita gente chama de déjà vu, mas que significa a sensação de que já experimentamos aquilo, sabemos a sequência do acontecimento e isto, né, nos passa a impressão de que já tínhamos vivido um momento similar. Pitágoras também, né, afirmava que ele estaria com os seus discípulos portando a sua toga e segurando o seu cajado, porque como uma figura de líder, né, ele se apresenta na concepção das pessoas como alguém que tem uma linda toga, um lindo manto e um cajado. E ele afirma
a seguinte coisa: eu estarei convosco, portando minha toga, segurando o meu cajado, falando-vos as mesmas palavras, em outro tempo e em outro espaço. Assim, a lendária figura de Pitágoras passa para a história, né, como sendo o mentor de outras escolas que se inserem nessa nomenclatura de escolas pitagóricas. Gostaria de lembrar que a escola para os gregos é uma reunião de pessoas que fazem parte do mesmo círculo social. Não é o povo não tem acesso à escola, nem às reflexões que esses pensadores fazem. Essas reflexões são reflexões muito trancadas, né, muito escondidas, porque elas fazem parte de uma percepção que os gregos têm de que são inspiradas diretamente por Deus, né? Teoria, essa é a palavra teoria vem de um vínculo com teos, que significa Deus. Então a teoria não está disponível para qualquer pessoa, é preciso que o integrante da escola seja um iniciado para dar continuidade ao pensamento pitagórico, porque ele é um pensamento extremamente rico e vale a pena, né, pensarmos um pouquinho mais sobre os pitagóricos e o próprio Pitágoras. Aliás, dizem que foi Pitágoras quem usou pela primeira vez, né, a expressão filosofia. Ele disse, né, quando indagado o que era que ele fazia, ele disse: eu sou um filósofo, ou seja, amante da sabedoria. Filosofia significa isso, né? Então, quando Pitágoras dá prosseguimento, né, aos seus estudos, ele vai dizer que as ideias fundamentais são formadas de colunas opostas, né, paralelas também. Então ele diz: a realidade é constituída, né, de limitado, ilimitado, ímpar, par, muitos, direita, esquerda, homem, mulher, em repouso e movimento, reto, torto, bom, mal, um conjunto de conceitos, né, racionais e outros até nem tanto, né, meio irracionais. Mas essa ideia de contradição interessa, né, claramente para os pitagóricos, né, quando explicam as propriedades estruturais do mundo. Elas são propriedades, segundo eles, né, são propriedades dinâmicas que se revelam na mudança. Então, se nós observarmos, né, não só Heráclito de Éfeso vai falar de mudança, mas também os pitagóricos estão falando da mudança, né, e de opostos. É curioso, né, como a influência de um pensador acaba, de alguma maneira, chegando até lugares, né, mais distantes. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o Parmênides e os Eleatas, de novo, né? O Parmênides, ele acaba... Vocês, hein? Vocês devem estar cansados desse Parmênides, né? Mas o Parmênides tem que ser retomado pelo seguinte fato: ele introduz alguma coisa radicalmente nova, né? E isso pode ser conhecido através de um único, vamos dizer, fragmento que ficou. Na realidade, não se trata de um fragmento, mas de um poema, né? E como ele concebia a realidade como sendo
toda integrada dentro de uma grande esfera que era considerada por ele como o ser, ele vai dizer que as musas, né, e aí usando uma referência mítica, lhe dizem para não pensar o impensável. Nossa, o que significa isso? Significa que o impensável é tudo que estaria fora da esfera. Porque fora da esfera estaria o nada, o não existente. E nessa compreensão dele, né, o poema vai mostrar, né, que divide-se, o poema se divide em 3 partes. Ele é constituído primeiro de uma introdução que conta a história na forma de uma mensagem sobre a deusa da justiça, que é Diké, né? E depois uma seção intitulada Caminho da Verdade, na qual ele argumenta que a descrição correta do que é totalmente diferente do que os homens geralmente supõem. Porque os homens trilham o caminho da opinião, o caminho da aparência, na qual expõem o que consideram, né, a melhor descrição do mundo, e essas crenças nascem de figuras mortais, quer dizer, de pessoas que vão morrer e que realmente não têm o domínio, né, do conhecimento teórico, conhecimento que seria inspirado por Deus ou pelos deuses, né? E de modo que nenhum pensamento de homens mortais tem validade, né? Eles serão sempre, na opinião dos pitagóricos, superados. Então, a gente tem que dar continuidade falando, né, ainda sobre alguma coisa dos argumentos dos pitagóricos, né? O principal elemento do argumento consiste em dizer que, na realidade, não há tempo como o entendemos, né? Não existe presente, passado, futuro, e que nada disso existe, né? Ele não é. O presente, passado e futuro representaria um movimento, mas como para o Parmênides o movimento não existe, não há isso. E estranho, né, que depois o Einstein vai dizer também que o tempo não existe, né? Já na nossa era, já no século XX, Einstein retoma essa concepção da inexistência do tempo, mas não dentro da lógica dos gregos, obviamente, porque a física, né, avançou muito historicamente, e isso vai dar elementos para que o Einstein pense dentro dos marcos modernos, né? Então, nada foi, segundo o Parmênides, nada será, né? E tudo é. Vamos entender isso, hein? Parece complicado, né? Mas há apenas um eterno agora, segundo ele, né? Na expressão latina significa simul nunc, que significa, né, exatamente o tempo é agora. E outros filósofos também retomaram essa ideia, né? Então, como não há presente e nem há passado e não há tempo, né, certamente também o futuro não existe. Então, isto fundamenta, né, uma visão estática de mundo, né, que as coisas são sempre perenes, que elas estão sempre no mesmo lugar. E um discípulo de Parmênides, não é, vai contar uma estranha história de uma tartaruga que vai correr, né, contra o maior corredor da Grécia. A tartaruga sairá na frente e o corredor aqui referenciado é Aquiles, né? Aquele que era considerado invulnerável. Então, o Crátilo,
que é exatamente o discípulo de Parmênides, vai dizer que se a tartaruga sair à frente, Aquiles, que é o maior corredor de Atenas, nunca conseguirá superar em tempo e em velocidade a tartaruga. Porque para ele, não é, a tartaruga também não se moveu e Aquiles não se moveu. Isso só pode ser compreendido dentro de uma relação matemática, né? Porque na nossa compreensão do mundo físico, coisas como essa são inconcebíveis, né? A ideia de que não há movimento. Cada filósofo vai falar a sua compreensão de mundo, né? Mas a filosofia vai seguir a sua vida nesse ritmo mesmo. Um diz, o outro vem, repensa aquilo que foi dito, avança, retrocede, porque a filosofia não tem caráter de ciência e nem tampouco de religião, como alguns imaginam, né? A filosofia é sempre um estado de reflexão, um estado de pensamento que não se cansa nunca de indagar as coisas que cercam o homem, o mundo e a vida, né? A filosofia é um estado de consciência mais do que qualquer outra coisa. É sempre a reflexão ativa, né? É aquele momento em que as coisas se tornam maravilhosas e trazem assim perplexidade. É isso aí que é a filosofia. Não há como defini-la, né, de uma forma absoluta, né? Para Aristóteles, ela é a ciência das primeiras causas e dos primeiros princípios, né? Mas há quem discorde. A palavra ciência parece aí uma impropriedade, porque ela não é ciência. Ela não chega a termo nenhum. Quando ela termina um raciocínio, ela já está começando outro. E é assim que temos que conviver com a filosofia, que a muitos molesta e que a outros abre grandes horizontes. Até breve, voltaremos depois. Um grande beijo.